Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, tem as luzes aí pra gente. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, antes de nós, meus queridos, entrarmos na palavra, eu quero convidar aqui na frente, meus queridos, nosso querido filho na fé, irmão Gabriel. Amém? Vem cá, meu querido. Esta vida preciosa, meus amados, irá estar testemunhando de algumas bênçãos que ele tem recebido em tua vida. Amém? Shalom, paz, amados. Tudo bem? Todo mundo tá benzinho, né? Alguns provavelmente não me conhecem. Eu sou bem sumido mesmo, vida correria, mas eu faço parte do ministério há muitos anos. E pouquíssimas pessoas ainda sabem que o ano passado e o ano anterior foi péssimo na minha vida. Eu só não passei fome porque Deus não deixou. Foi um ano bem difícil. Eu acabei perdendo meu emprego há uns 2 anos atrás, no Rio de Janeiro. E a minha filha nasceu e foram tempos bem difíceis, péssimos, na melhor das hipóteses. E no ano passado, conversando bastante com o apóstolo Wilk, por videoconferência, por telefone, ele me apresentou o Yom Kippur e ele me orientou a fazer o Yom Kippur. E na verdade era tudo que eu tinha, sabe? Eu depositei todas as minhas esperanças no Yom Kippur, e eu coloquei no meu coração que eu precisava fazer aquilo. Em julho do ano passado teve o 3º encontro dos famintos, e aquele foi o evento que mudou minha vida. Eu vim do Rio de Janeiro para cá com dinheiro emprestado, foi uma loucura, mas eu consegui vir, e meu pai me abençoou muito aqui. E no 3º encontro eu pude conhecer algumas pessoas, em especial eu conheci uma pessoa da área que eu atuo hoje. E, sabe, por muita coincidência, a gente estava no mesmo evento e adicionei ele no Facebook. Passou o 3º encontro, me rendeu bons vídeos para um portfólio, digamos assim, além claro, né, da página e tudo mais. E o Yom Kippur foi em setembro do ano passado, e o apóstolo me orientou a escrever tudo que eu queria para esse ano, antes desse Yom Kippur, que vai ser agora em setembro. E eu fiz uma carta, eu conversei bastante com Deus, eu conversava com Deus todos os dias, toda hora, porque eu só tinha Deus para me apegar, e ainda hoje eu só tenho Deus para me apegar, mas era muito crítico. E eu escrevi uma carta, sabe, com todas as minhas esperanças, com tudo que eu acreditava que daria certo, e eu depositei todas as minhas esperanças naquela carta. Eu vou dizer a vocês alguns itens dessa carta. Eu pedi a Deus que a minha família fosse restaurada, que a minha família estava numa fase muito turbulenta. Eu pedi a Deus que eu saísse daquele momento difícil, que foi um momento péssimo, eu dependia de muitas pessoas. E eu pedi a Deus que eu conseguisse trabalhar na minha área, na área que eu estava estudando, que seria produtor audiovisual. E eu pedi a Deus que me permitisse ter um lugar para morar com a minha família, e que minha família servisse a Deus junto comigo. E eu escrevi aquela carta, sabe? Todas as minhas esperanças. E o Yom Kippur, ele é selado com a oferta de sacrifício. Mas eu não trabalhava. E era tudo muito difícil, sabe? Bem complicado. Mas, por alguma coincidência ou algo do tipo, eu tinha conseguido um valor bem pequeno. E era tudo que eu tinha. Mas eu tive muita fé
que aquilo era realmente tudo que eu tinha, aquela carta. E eu escrevi para Deus, eu conversei com Deus sobre aquela carta. E no ano passado eu selei essa carta com esse sacrifício. Não foi um valor grande, aquilo foi o meu sacrifício, era tudo que eu tinha. Era o dinheiro de comprar fralda para minha filha. Mas eu tive fé, sabe? Eu tive que suportar. E do ano passado para cá, em dezembro, na verdade em novembro, eu decidi que iria morar aqui. Eu tive um sonho e Deus falou que ia me abençoar nessa cidade. E eu acreditei naquele sonho. Eu agarrei todas as minhas esperanças naquele sonho. E eu não pensei duas vezes, na verdade eu não perguntei nem a ninguém, eu só vim pra cá. E no primeiro dia que eu estive aqui, novembro do ano passado, no primeiro fim de semana, eu consegui meu primeiro trabalho. E eu fui gravar um casamento. E eu nunca vou me esquecer desse casamento, porque faltou luz desse casamento. A gente fez um casamento só com os LEDs da nossa câmera. Com 2 LEDs nós fizemos um casamento. Em novembro do ano passado, Deus começou a mudar a minha vida. Para não ficar longo, há uns 3 meses eu abri a minha própria empresa. Hoje eu sou produtor audiovisual. Eu tenho uma empresa, eu sou técnico de painéis LED também, eu atendo outras empresas. E tudo que eu pedi no Yom Kippur, Deus realizou. Sem faltar nada, e na verdade Ele me deu até mais, porque eu nunca pedi uma empresa. Eu nunca pensei que eu não precisaria trabalhar para ninguém. E o apóstolo é testemunha da minha vida. Ele, bem antes dele ser meu pastor, meu pai espiritual, ele é muito meu amigo de muitos anos. Amigo do meu pai de muitos anos. Ele sabe da minha vida. E é isso que eu tenho, para falar para vocês. Esse ano nós temos mais uma vez a oportunidade de escrevermos uma carta para Deus, de dizermos a Deus o que nós queremos para o próximo ano. E o profeta Joel Angel, no ano passado, ele nos orientou que no Yom Kippur é a data em que Deus emite decretos. E esse ano, Deus novamente ele vai abrir os céus, ele vai emitir decretos. Cabe a cada um de nós, em nossas cartas, agarrarmos todas as nossas esperanças a Deus e tudo que nós queremos, para que Deus mova esses decretos a nosso favor. Quem estava no quarto encontro, lembra que o apóstolo Ronaldo Dugovic disse que os satanistas, eles sacrificam para o diabo. Nós também devemos sacrificar para Deus, porque Deus é justo no mundo espiritual e justo com seus filhos. Não significa que você tem que sacrificar 20 mil reais, 10 mil reais, mas o que você tem, o que para você é um sacrifício. Deus muda as histórias. Hoje Ele mudou a minha história. Minha esposa está ali, a minha filha está ali. Hoje praticamente eu não dependo de ninguém. Eu consigo acordar 9, 10 horas, fazer os meus trabalhos. À tarde eu faço os trabalhos da igreja. À noite eu vou para casa e durmo tranquilo. Aos fins de semana eu sempre estou em trabalhos. E para mim estar no quarto encontro eu precisei rejeitar trabalhos. Hoje eu estou construindo a minha casa. Em setembro eu vou tirar a minha habilitação. E é isso que eu tenho para falar para vocês. O próximo Yom Kippur está aí. E a gente vai agarrar firme essa oportunidade para Deus emitir decretos a nosso favor. Amém? Deus seja louvado. Assim diz a palavra do Senhor, meus queridos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar.
E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Feche tua Bíblia, coloque em teu assento, ainda de pé. Nos ajude nessa noite. Estenda tuas mãos e convide o Espírito Santo de Deus para ministrar o teu coração, para te dar uma palavra nessa noite. Uma palavra direcionada que vem do coração do Pai para o teu coração. Peço, Pai, uma palavra revelada que venha te alicerçar, que venha te abençoar nessa noite. Precisamos ouvir a voz do Pai. E as boas novas é que o Pai, Ele está pronto para liberar a tua palavra a nós. Precisamos apenas gerar e desejar isso dentro de nós. Espírito Santo de Deus, vem. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e encha-me de novo. Que desce como fogo, vem como Pentecoste
fazemos, meu Pai, dessa adoração, meu Pai, uma palavra profética, em nome de Jesus, meu Pai, e assim como o Senhor veio em Atos dos Apóstolos, meu Pai, trazendo a plenitude de Teu reino, profetizamos que assim será em nossas vidas nessa noite. Haverá, meu Pai, um vento veemente e impetuoso em cada coração que estiver, meu Pai, aberto. Meu Pai, esse vento irá, meu Pai, encontrar, meu Pai, Senhor, este lugar, e esse vento irá soprar, e essa vida será, meu Pai, cheia da Tua presença, da Tua plenitude, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que o céu se abra, Senhor, que venha a plenitude do Teu reino sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podem sentar, meus queridos, rapidamente. Prestai atenção, meus queridos, prestai atenção, se necessário com os teus olhos fechados, para que nada tire a tua atenção. Meus queridos, eu quero falar nessa noite acerca da pesca maravilhosa. É o que o Pai tem preparado para nós nessa noite, amém? Aleluias, não tem ninguém aí comigo não, meus queridos? Amém? Irei repetir, meus queridos, o Pai tem preparado para nós uma pesca maravilhosa, amém? Está começando a ficar melhor, meus queridos. O propósito do Pai é nos preparar para algo extraordinário. O propósito do Pai é nos preparar para uma colheita extraordinária. Se o Pai te permitiu você estar aqui nessa noite, se você de alguma maneira foi movido pelo Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco nessa noite, é porque o Pai tem preparado algo muito grande para você. A palavra de Deus diz que Pedro havia trabalhado a noite inteira e nada ele havia apanhado. E de repente parece o Senhor Jesus andando mediante aquela praia. E diz a palavra do Senhor que uma grande multidão estava à volta do Senhor Jesus, querendo ouvir a palavra do Mestre, querendo aprender aos pés do Mestre, e se encontrando mediante aquela necessidade de compartilhar a revelação do reino. O Senhor Jesus, ele pega o barco de Simão Pedro e pede a ele para afastar um pouquinho da praia, e de dentro daquele barquinho, o Senhor Jesus então começa a ensinar aquela grande multidão. O Senhor Jesus começa a discipular aquela grande multidão. E diz a palavra do Senhor, que terminando ele de liberar aquele sermão, ele volta então e ele diz para Pedro: ei, meu filho, volte e torne a lançar as tuas redes ao mar alto. E Pedro respondeu a seguinte palavra: mestre, nós trabalhamos durante a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes novamente. Meus queridos, aqui o Pai nos revela, meus queridos, algumas chaves primordial para nós nos tornarmos uma terra deleitosa, uma terra fértil, para que nós venhamos viver em nossas vidas uma colheita extraordinária. O primeiro princípio, a primeira chave que o Pai nos ensina nesse texto é que aonde o Senhor Jesus chega, aonde Ele entra, há uma mudança radical, há uma transformação no ambiente. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele entrou no barco de Simão Pedro. O Senhor Jesus, ele achou um lugar para ele naquele lugar. E ali, meus queridos, começou o extraordinário de Deus na vida de Simão Pedro e na vida de todos os demais pescadores que estavam ao redor de Jesus. Aonde o Senhor Jesus entra, aonde, meus queridos, o Senhor Jesus ele chega, o sobrenatural acontece. A palavra de Deus diz em João 2, meus queridos, que Jesus Cristo e a tua família foi convidado para um casamento. E Jesus Cristo ele entra dentro daquele ambiente onde estava sendo realizado aquele casamento. E no meio daquela grande festa de comemoração,
Diz a palavra do Senhor, meus queridos, que o vinho acaba, o melhor da festa, aquilo que gerava alegria. Então Maria corre até o Senhor Jesus, explica para ele a situação. E resumindo aqui, meus queridos, o Senhor Jesus, ele pega e fala para os empregados que havia naquele lugar, para encher, meus queridos, os barris de águas, as talas. E eles encheram, e quando eles terminaram de encher, Jesus libera o seguinte para ele: vocês derramaram o último galão dentro desses barril, mas agora vocês fazem ao contrário, volte e enfia eles, e pegue e volte a servir o povo, sirva o mestre Sala. E quando eles enfiam novamente, tira aquelas águas que aqueles mesmos homens haviam colocado, haviam se transformado em vinho. Por quê? Porque a pessoa de Jesus estava ali, e se há necessidade de um milagre, aonde o Pai está, há milagre. Se você abre o teu coração para que Deus possa entrar e habitar em tua vida, havendo necessidade de um milagre do sobrenatural, você pode estar com o teu coração, meus queridos, esperando e aguardando esse milagre, porque aonde a presença do Pai há o sobrenatural. Mateus 8, versículo 14 diz que o Senhor Jesus, ele entra na casa de Pedro, e quando ele entra ali, ele encontra a tua sogra acamada, ardendo em febre. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele pega ela pelas mãos e só dá um comando: febre, vai embora. No estalar de dedo, ela se levanta 100% sã e começa a servir todos que estavam naquela casa. Por quê? Porque a presença do Pai estava ali, meus queridos. E a presença do Pai, aonde ela está, meus queridos, há o extraordinário de Deus. A palavra de Deus diz, meus queridos, que o Senhor Jesus, ele foi chamado para orar por uma criancinha que estava gravemente enferma, e no meio do percurso ela faleceu. E de repente o pai estava parado, e ele ouviu a seguinte voz de algumas pessoas incrédulas, dizendo: ei, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha faleceu, já não há mais solução para ela. Jesus Cristo responde, ouvindo aquelas palavras: ei, não temas, crê somente. Talvez Satanás tenha tentado roubar os teus sonhos, talvez Satanás tenha tentado roubar as tuas esperanças, talvez Satanás tenha tentado roubar a tua fé. Jesus Cristo diz somente uma palavra: não temas, mas crê, porque se a minha presença está em você, ainda há esperança. Jesus Cristo, ele, meus queridos, traz um renovo à fé daquele homem. Então o Senhor Jesus, ele vai até aquele homem, e ele entra dentro da casa daquele homem. E quando ele entra dentro da casa de Jairo, meus queridos, diz a palavra do Senhor que ele então vai dentro daquele quartinho onde estava aquela criancinha, e ele pega aquela criancinha pelas mãos, e ele diz: Talita cumi, levanta-te. Na mesma hora, aquela menina que estava morta, no estalar de dedo, levantou. Por quê, meus queridos? Porque o Pai estava ali dentro, o Senhor Jesus estava ali presente, e aonde Ele está, você pode esperar o milagre, você pode aguardar algo sobrenatural, porque a presença do Pai estava ali. A palavra de Deus diz que a presença do Espírito Santo de Deus esteve na casa de Obed-Edom, e em poucos meses, uma família que não era conhecida em uma nação, uma família que ninguém fazia menção, em outras palavras, era uma pessoa comum, era um cidadão comum. O diferencial é que quando ele teve a oportunidade de receber a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ele abriu o coração para que a presença viesse habitar em tua casa. E diz a palavra do Senhor que por causa da Arca da Aliança ali, que representava a própria presença de Deus, Deus abençoou de uma forma extraordinária Obed-Edom, toda a tua casa. E o Pai fala com você nessa noite:
o Pai direciona uma palavra rema e profética até você. Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Pai, a cada dia, Ele quer entrar em nossa casa, Ele quer fazer morada em nossa casa, Ele quer habitar dentro de nós. Para quê, meus queridos? Para fazer de nós agentes de milagres. Não somente recebemos milagres, mas passamos a produzir milagres por causa da presença do Pai sobre nós, por causa da habitação do Pai sobre nós. Talvez já não havia mais esperança para Pedro e os demais que estavam ali, companheiros de trabalhos, que haviam ralado e trabalhado a noite inteira. Mas naquela manhã, um fator sobrenatural começa a acontecer. O Pai cruza o caminho de Pedro, de João, de Tiago. O Pai, meus queridos, entra naquele barquinho, e aonde há a presença do Pai, podemos esperar algo grande, podemos aguardar algo muito grande, porque aonde Ele chega, meus queridos, nada fica comum. O Pai, meus queridos, literalmente Ele transforma um ambiente natural em espiritual, em extraordinário, porque a presença dEle, meus queridos, traz vida. A presença dEle traz milagre. Primeiro, meus queridos, recebemos a presença do Pai. Segundo, o Senhor Jesus, Ele liberou a seguinte palavra para Pedro: ei, meu filho, você tem me emprestado com amor e com carinho o teu barco, o teu instrumento de trabalho. Eu tenho estado presente em tua zona de trabalho, em tua vida, ao teu lado. Mas agora eu quero que você faça o seguinte: pegue as redes que você estava lavando, pegue o teu instrumento de trabalho e volte para o mar, e torne a lançar a tua rede. Pedro libera uma palavra, nos dizendo para o Senhor Jesus: ei, Senhor, eu trabalho nisso há muitos anos, certamente eu sou um profissional desse ramo, e eu trabalhei a noite inteira, uma madrugada inteira, e nada apanhei, mas sobre a tua palavra voltarei a lançar a rede. Sobre a tua palavra voltarei a lançar as minhas redes. Você sabe o que eu aprendo aqui, meus queridos? Quantas vezes nós batemos em uma porta e ela não se abre? Quantas vezes nós tentamos, meus queridos, conquistar algo e nós não vemos acontecer? Quantas vezes, meus queridos, nós nos esforçamos para romper e parece que nada está se movendo? Eu quero te dizer, meus queridos, que você não deve parar, você não deve desistir, mas você precisa pegar a palavra de Deus e se afirmar na palavra de Deus. Não tente se mover em tua força, não tente se mover em tua capacidade, não tente se mover, meus queridos, em tua sabedoria, mas procure, como filho e filha de Deus, pegar uma palavra do Pai. Nós precisamos, como filhos de Deus, meus queridos, se mover mediante a palavra de Deus, porque ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa para rasgar o céu sobre nós. Olha o discernimento que Pedro teve. Ei, Senhor, eu tenho trabalhado a noite inteira e nada eu apanhei, mas sobre a tua palavra, não a minha, a tua palavra, eu vou voltar a fazer aquilo que eu pratico e faço todos os dias. Mas eu fazendo e praticando não tenho tido êxito nem resultado nenhum, mas eu irei aplicar a tua autoridade, a tua palavra em meu ofício, naquilo que eu pratico, e eu sei que algo grande irá acontecer. A situação começa a mudar, a nossa realidade começa a mudar quando nós começamos a fazer uso da palavra do Pai, que foi liberado para cada um de nós. Muitas vezes enfrentamos, meus queridos, guerras travadas, batalhas terríveis, e não obtemos êxito.
o que parece, o que nós sentimos muitas vezes, é que a vez de nós rompermos, avançarmos, estamos retrocedendo. No dia, em que um homem, diz a história que ele tinha de 16 para 17 anos de idade, enfrentou uma adversidade, que no caso era um gigante chamado Golias. Olhemos que a sabedoria desse jovem: tu verás-me com escudo, com espada e com lança, porém eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Colocou a palavra em primeiro lugar. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti. E qual foi o resultado daquela batalha espiritual? A cabeça de Golias foi parar na mão de Davi, meus queridos. De uma pessoa que nunca havia entrado numa guerra, de uma pessoa que nunca havia puxado a espada. E nós descobrimos, meus queridos, que o segredo da nossa vitória, do nosso sucesso, não está naquilo que nós somos, mas na palavra de Deus. E se você, como filho e como filha de Deus, aplica a palavra de Deus em tua vida, se prepare para coisas grandes. Em primeiro lugar, o Pai quer nos conceder a tua presença. Ele quer habitar em nós. Ele quer fazer morada em nós. Ele nos oferece, mediante a tua graça, a tua habitação em nós. E o Senhor Jesus, Ele está aqui para fazer morada em cada um de nós. E nós recebemos o Senhor Jesus dentro de nós. E em segundo lugar, meus queridos, Ele quer fazer da tua palavra as nossas palavras, da tua autoridade a nossa autoridade. E todos os filhos e filhas de Deus que entendem esse mistério, eles já não fluem mediante aquilo que eles são. Eles já não querem usar a tua capacidade nem sabedoria, mas eles estão sempre procurando algum respaldo bíblico, algum texto que pode favorecer eles, para que eles possam romper, para que eles possam seguir adiante. Olha o que Salmo 103 diz: bendiz, ó Senhor, ó minha alma, e tudo que é em mim, bendigo o teu santo nome. Bendiz, ó Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Redime a tua vida da destruição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Sacia a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Lembramos dos benefícios do nosso Senhor mediante a revelação da tua palavra, porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, meus queridos, ela traz cura para o nosso corpo físico. Grave essas palavras, você que precisa de um toque curador, você que precisa de um milagre em teu físico, a palavra de Deus traz cura para o teu corpo físico. Hebreus 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pelo poder da palavra, o nosso Criador, o Espírito Santo de Deus, traz à existência a terra e todo o universo. A palavra de Deus, ela tem um poder criador, e ela cura, mosquitos, ela sara. Salmo 107, versículo 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. O que sarou o povo, igreja do Senhor? O que livrou eles da destruição, igreja do Senhor? A palavra. Êxodo 15, versículo 26 diz que o povo estava, caminhando sobre o deserto. Eles haviam acabado de atravessar o Mar Vermelho.
Detalhe, o povo estava enfermo e doente. Porque por causa, meus queridos, que 400 anos, pelo fato de 400 anos, o povo ter vivido debaixo da escravidão, sendo escravizado por Faraó. Agora o povo estava livre da escravidão, mas com seus corpos enfermos, fracos e doentes. E em Êxodo 15, versículo 26, o Espírito Santo de Deus se manifesta ao povo e diz para o povo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor quem te sara. No momento que o Espírito Santo de Deus, através de Moisés, se apresenta a quase 3 milhões de pessoas, dizendo: eu sou o Senhor quem te sara. Qual foi a atitude daquele povo? Qual foi a reação daquele povo? Agarrar a palavra. Diz a história bíblica que todos eles, naquele momento, recebeu cura, recebeu sanidade. Então se cumpriu, o que eu acabei de citar em Salmo 107, versículo 20: enviou a tua palavra e os sarou e os livrou das suas destruições. O poder da palavra, ela gera cura, ela gera, meus queridos, sanidade. Ela tem um poder, meus queridos, de trazer vida a você. Segundo, meus queridos, a palavra de Deus, a voz de Deus, traz prosperidade a você. Irei repetir: a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, traz prosperidade a você. Deuteronômio 28, versículo 1: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, a voz é a palavra, a voz é a palavra, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, e bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante da tua presença. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo que puserem as tuas mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confiará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no teu fruto do teu ventre,
e no fruto dos teus animais, e no fruto dos teus solos, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, não a um, não a dois, terá tanta abundância, serão tão prósperos, a ponto de você poder emprestar a nações inteiras. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. O poder de nós ouvirmos a palavra e praticarmos a palavra, que soa como voz vinda de Deus para nós. Pegou aí, igreja? A palavra de Deus traz prosperidade para nós. Por isso, meus queridos, nós precisamos crer plenamente naquilo que Ele tem dito a nosso respeito. Se o Espírito Santo de Deus ele tem dito que Ele irá te conceder a tua casa própria, creia na palavra que Ele liberou para você. Ele vai te conceder a tua casa própria. Se o Espírito Santo de Deus ele disse para você que chegaria um tempo que você já não seria mais funcionário, mais patrão, que você estaria por cima, creia na palavra que Deus liberou para você. Não importa o nível da palavra profética que o Pai tem liberado a teu respeito, pegue ela, agarre ela, dê, meus queridos, todo o teu ser em prol da palavra, e o que o Pai tem liberado a teu respeito, a teu favor, irá se cumprir, irá se concretizar, porque você irá se mover não em tua capacidade, não naquilo que você é, mas mediante a palavra de Deus. E em falarmos que em prosperidade, deixa eu contar o que aconteceu com Pedro e os demais companheiros de trabalho. Diz a palavra do Senhor que ele pega a palavra do Senhor Jesus. Sobre a tua palavra, Senhor, eu irei voltar para o mar e voltarei a lançar as redes. E diz a palavra do Senhor, que ele volta para o mar e torna a lançar as redes. E naquele momento que ele lança as redes, um fator sobrenatural acontece. As redes ficaram pesadas na hora de puxar. E ele começa a puxar e a puxar. Os companheiros que são chamados, porque estava tão pesado que ele sozinho não estava conseguindo. Então ele chama os companheiros. Diz a palavra do Senhor, que havia tanto peixe ali dentro, que a rede estava quase indo a pique, quase estourando. Você sabe, meus queridos, o que eu aprendo aqui? Tudo que o Pai faz, meus queridos, é com abundância. Difícil é os filhos e filhas de Deus aguentarem esperar o tempo do Senhor, mas aos filhos que sabem esperar o tempo e a hora certa, a esses pode esperar, meus queridos, uma colheita extraordinária. Deus, meus queridos, Ele não te dá, meus queridos, sobre a medida, não. Ele faz muito mais do que você está esperando e aguardando. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Todo milagre do Pai é com fartura, e assim será no teu celeiro, na tua vida financeira, porque o Pai irá enviar. Como vai acontecer, não importa, não interessa. Deus abrirá uma boa porta para você que tem esperado nele, e grande será o teu testemunho, grande será a tua vitória.
apenas continue ouvindo a voz do Pai. A voz, a palavra de Deus gera cura sobre nós. A voz, a palavra de Deus gera prosperidade sobre nós. E a voz, a palavra de Deus traz intimidade entre nós e Deus. É glorioso, meus queridos. O Pai começou a me dar essa revelação essa tarde. Eu perguntava ao Pai: Senhor, o que eu irei dizer em cima disso? E o Pai dizia para mim: meu filho, diz para a minha igreja que a palavra gera intimidade entre o meu povo e a mim. Eu comecei a orar então: Senhor, então me mostra dentro da palavra. Aí Ele me deu, meus queridos, um texto, João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo, a palavra Verbo significa palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a tua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é esse Verbo? A pessoa de Jesus, o único que tem o poder de nos ligar novamente a Deus, ao Espírito Santo de Deus, gerando entre nós e o Pai a verdadeira intimidade. Oh! Pegou aí, meus queridos? Come essa palavra. Viva a palavra de Deus, meus queridos. Deixa a palavra de Deus penetrar nos mais íntimos do teu ser. Você sabe por que muitas pessoas não têm as suas vidas transformadas? Você sabe por que muitas pessoas vivem sobre a areia? Entre aspas, vive um reino, mas um reino sem resultados não é reino. Um reino sem mudança não é reino. Um reino que sem testemunhos não é reino. Porque o verdadeiro reino de Deus, meus queridos, ele não consiste, meus queridos, em bebida, nem em comida, mas em justiça, paz, em poder dos céus para a terra. E esse poder, quando nos penetra, entra dentro de nós, ele gera mudança, ele gera transformação. Passamos a viver em novidade de vida. Outrora eu não conhecia, nem sabia o que era milagre. Mas uma vez que eu tive um encontro vivo e real com o reino de Deus, aquilo, meus queridos, que há no reino do meu papai passa também a fazer parte da minha vida, porque eu fui enxertado nele. Eu faço parte do reino do meu pai, porque um dia ele me encontrou e me adotou, e me deu um nome, uma identidade. Eu tenho então, meus queridos, o direito de viver, meus queridos, uma pesca maravilhosa. Talvez para muitos, meus queridos, não há saída em nossa pátria, não há mais solução. Talvez a crise tenha afetado a muitos, mas o meu governo não é dessa terra, é dos céus, e eu vivo mediante a constituição do meu reino. Oh, quem rege ele é Jesus Cristo Nazareno. Aonde é o teu governo, meu querido, minha querida? Qual constituição você pertence? A dessa terra? A do Brasil? Ou do reino dos céus? Está no coração de Deus, presta atenção. Está no coração de Deus que você vem se despertar e se levantar nesses últimos dias para viver a plenitude da palavra de Deus. Vir somente na igreja e assentar, meus queridos, a tua poupança santa nessa cadeira não resolve a tua vida, não. Não traz bênção de Deus sobre você, não. Mas uma vez que nós passamos, meus queridos, a aplicar a nossa vida aqui, ó, na palavra, e viver a palavra e comer a palavra, ela passa a transformar a nossa vida e a nossa história.
Você foi gerado e chamado para viver o extraordinário de Deus. Israel, quantos conhecem Israel aqui? O país de Israel é um povo santo de Deus, amém? É o povo mais próspero, mais abençoado da face da terra. E deixa eu te dizer algo, meus queridos, eles vivem lei, eles vivem o regime severo, e mesmo assim conseguem ser mais abençoado do que muitos e muitos filhos e filhas de Deus que estão debaixo da graça, favor, não merecemos. Mas você sabe por que isso acontece? Porque nós não aprendemos, meus queridos, usufruir daquilo que é de direito nosso. Se você não conhece quem você é no reino, se você não conhece, meus queridos, aquilo que Deus conquistou para você, você pode ter 1 bilhão na tua conta, você vai continuar vivendo como escravo. Se você não tem conhecimento que você é rico, que na tua poupança há 1 milhão, você vai continuar comendo, meus queridos, a comida de pessoas pobres, porque você, meus queridos, não tem o conhecimento, mas a luz é chegado a você. Coloque na tua mente, coloque no teu coração nessa noite, que você, meus queridos, é cidadão dos céus. E se Pedro pôde viver uma colheita extraordinária na tua vida, você também pode, porque você está debaixo da dispensação mais gloriosa de todos os tempos, chamado graça. E a graça, meus queridos, te faz digno e merecedor, se você se alinhar com a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, acredite, confie na palavra de Deus. Não aceite a esmola de Satanás. Você sabe o que é a esmola de Satanás? Esses benefícios faz junto aí que o nosso governo antigo dava para o povo. Aí o povo, estou sendo abençoado. Devagarzinho vai deixando o comodismo entrar, né? É cartão de aquilo, cartão de coisa, aí você vai comendo as migalhinhas. E teu coração, Satanás, só vai amarrando ali. Daqui a pouco você, como um cidadão do reino, você já não tem visão das grandezas que Deus quer trazer a você. Deus tem algo muito maior para você, meus queridos. Eu tenho um filho aqui dentro, eu não vou citar o nome, estava aí nas reuniões, Minha Casa, Minha Vida, não sei se é isso mesmo, não. E de repente Deus ministrou o coração. Deus, não é eu não. Meu filho, você realmente quer isso para você? Eu tenho algo muito maior para você. Não estou menosprezando, mas quiser, é uma bênção. Isso é uma bênção na vida de muitos. Mas o que eu quero dizer para você é que se você entende quem você é no reino, você se torna um sonhador. E Deus começa a mostrar para você que você pode receber muito mais e ir muito mais além. Você pode se contentar com a tua vida que você vive hoje, mas você em Cristo pode gerar coisas grandes e Deus vai assinar embaixo. Vai, meu filho, vai, minha filha, porque você pode. Eu sou o teu pai, eu sou aquele que aposta em você, eu sou aquele que investe em você. Você tem um pai lindão. Dinheiro não é o problema para ele. Aqui nessa terra o povo briga e até mata por causa do ouro. Lá nos céus, meus queridos, a poeira, aquilo que eles pisam no chão, é o ouro, meus queridos. Dinheiro não é problema para Deus, não. E esse Deus poderoso é o teu Pai. Ele libera uma palavra para você, para que você possa romper e viver o melhor dele sobre essa terra. Eu quero poder estar ministrando sobre a tua vida, profetizando que esse é o tempo de uma pesca maravilhosa em tua vida. É o tempo de coisas grandes.